é um prazer apresentar a palestrante de hoje, a professora Patrícia Gama, é professora titular, diretora do Instituto de Ciências Biomédicas. Ela se formou em Biologia pelo Instituto de Biociências, fez toda a sua pós-graduação no ICB, e ela foi por um pós-doc também nos Estados Unidos, e a linha de pesquisa envolve o desenvolvimento do sistema gástrico e a função, papel dos alimentos no amadurecimento do sistema gástrico de crianças e mamíferos, né, de modo geral. Tá bom? Então, Patrícia, muito obrigada. Eu sei que você é extremamente ocupada, e uma coisa importante também, ela é coordenadora da rede de biotérios da USP. Né? Então, muito obrigada por você aceitar esse convite, e fique à vontade, por favor. Obrigada, Cida. Obrigada pelo convite, João, Regina. É a segunda vez, né, que eu participo dessa disciplina de vocês, desse curso. Então, é um prazer estar aqui, como a Cida falou, né, fui aluna dela, é um prazer retornar ao IB, né, mesmo dessa forma, né, virtualmente, apesar da gente estar, né, eu já estou no campus, tá nada, Cida. Então, a ideia, né, como a Cida falou, eu sou coordenadora também da rede de biotérios da USP, já tem algum tempo, né, que a gente faz esse trabalho, e acho que a ideia hoje é discutir um pouco de como a gente deve trabalhar para reproduzir resultados experimentalmente, né, então acho que o foco é pensar um pouquinho nisso, é algo que hoje, né, até antes de eu colocar a apresentação, né, mas hoje a gente já tem até algumas sociedades científicas, algumas revistas, utilizando softwares que simulam, né, a reprodução de experimentos para testar a reprodutibilidade. Então, isso é bastante importante. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouco para vocês, né, sobre isso. Vou falar algumas coisas que eu já mencionei no ano passado, mas que eu acho que vão completar bastante aqui para vocês. Então, faço a apresentação e, na sequência, a gente conversa, mas né, me interrompam se precisar. Eu vou colocar aqui. Bom, então acho que a ideia é falar para vocês sobre reprodutibilidade e, nesse caso, hoje, discutir um pouco o foco, né, na experimentação animal, mas a gente vai falar de vários aspectos que são importantes para a gente poder reproduzir aquilo que a gente faz em ciência. Então, eu estou no Instituto de Ciências Biomédicas, como a Cida falou, sou do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, e no momento atuo, né, como diretora do ICB. Então, né, eu gosto de começar com essa brincadeira, porque quando a gente faz experimentos em laboratório, a gente sempre tem um objetivo de descobrir alguma coisa, de fazer algo que vai trazer um resultado que a gente quer encontrar, algo que a gente tem uma perspectiva de contribuir com a ciência. E aí, muitas vezes, né, durante esse processo de trabalho, a gente vai se deparando com dificuldades, e às vezes as dificuldades elas aparecem de coisas, né, a gente acabou de falar, por conta da pandemia, vários equipamentos que pararam de funcionar, reagentes que pararam de funcionar nos nossos laboratórios. Em algum momento a gente descobre que tem um surto de eu odeio a ciência, porque a gente vai repetir isso inúmeras vezes até a gente conseguir. Então, quem está no laboratório fazendo ciência sabe que a gente precisa de uma persistência muito grande, junto de uma resiliência, né, uma capacidade de suportar essa pressão que a gente tem todos os dias. Bom, eu acho que em reproduzir ciência, isso significa pensar na integridade da nossa pesquisa e pensar nos caminhos que nos levam a essa integridade. Então, o que a gente precisa construir dentro de uma linha de trabalho, quando a gente planeja os nossos experimentos, para que a gente chegue numa ciência de qualidade. Então,
A Nature, ela tem, vocês vão ver que várias das imagens vêm da revista Nature, porque ela tem sessões e ela faz muito essa discussão sobre integridade na ciência, sobre reprodutibilidade, e é bastante interessante de seguir esses artigos. Então, a ideia, né, deles é sempre publicar coisas de como a ciência, como a gente pode compartilhar ideias e meios de trabalho que ajudem as pessoas a reproduzir aquilo que a gente faz. Então, hoje, né, um dos pensamentos, uma das características que a gente tem na ciência é ter que reproduzir resultados. Por que isso, né? Porque justamente muitas vezes nós somos questionados, enquanto pesquisadores, daquilo que a gente faz, né? Acho que agora, nesse momento, nesse ano e meio já de pandemia, né, a gente vê que muitas vezes a ciência teve que se mostrar forte, a gente tem que dizer que a gente acredita no que a gente faz, mas sempre tem alguém que vai nos contestar. Então, um dos grandes projetos, né, de reprodutibilidade no Brasil é coordenado por um pesquisador da UFRJ, né, junto do Instituto Serra Pilheira. Então, o Olavo ele recebeu, né, um financiamento para fazer reprodução de experimentos, para testar a qualidade de experimentos, e esse artigo dele acabou de sair na Science, junto, né, de uma discussão para que a gente pense na reprodução de resultados. Então, quando a gente pensa em onde está a diferença, né, por que um determinado grupo trabalhou, né, aqui do lado esquerdo, um determinado grupo trabalhou de uma forma, o grupo do lado direito trabalhou de outra forma, por que os resultados às vezes não batem, por que é importante fazer essa repetição acontecer. Então, um dos pontos que são colocados, né, um dos pontos que é colocado hoje é justamente essa discussão de como a gente deve pensar sobre reproduzir os resultados, quais são as características importantes que a gente quer que sejam reproduzidas, né, que são importantes de ser reproduzidas para que os nossos experimentos tenham valor. Então, isso muitas vezes pode acabar numa discussão, porque as metodologias podem ser distintas, mas o objetivo é que a gente chegue em resultados que são semelhantes. Então, a gente tem que conseguir fazer isso se replicar. Então, uma das formas de fazer a reprodução de resultados, né, de pensar na replicação de resultados, por exemplo, né, a partir de um trabalho que já foi publicado, isso é algo que está acontecendo na ciência de uma forma geral, é que na hora que você publica um estudo, você já tem que pensar em como ele pode ser replicado. Então, preparar para replicar significa pensar em duas correntes, né? Uma em que eu posso simplesmente deixar aquilo guardado e não fazer nada até que alguém resolva a replicar os experimentos que eu fiz, e isso, se eu não fizer nada e chegar nessa questão, eu posso entrar numa discussão, em debates de que um determinado grupo não consegue fazer aquilo que eu fiz, ou às vezes no nosso próprio laboratório a gente não consegue replicar aquilo, mas se houver uma conversa prévia, né, uma discussão prévia sobre a replicação, é possível se estabelecer os parâmetros que vão ser discutidos e replicados e que a gente vai, então, conseguir realmente avançar com aquilo que a gente está fazendo. Então, isso significa que a gente tem que pensar, na hora que a gente publica um artigo, a gente tem que pensar nos parâmetros que a gente quer, como é que a gente vai fazer isso dentro do nosso grupo, quais experimentos vão ser repetidos. Então, isso é bastante importante para que a gente possa garantir a qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? Então, existe, né, uma fala que já vem, né, antiga da literatura, de mais tempo,
que diz, né, que se eu quero provar que A, né, é verdadeiro, eu não posso fazer algo que é B, né? Então eu tenho que realmente utilizar aquele método A. Então não adianta eu querer fazer algo que é parecido. Eu preciso conseguir replicar aquilo que eu fiz. Então, para A ser verdade, eu preciso realmente utilizar esse caminho que a gente chama de A. Então, nesse cenário, né, foi que o Olavo, alguns anos atrás, e aqui ele publica esse artigo na Nature, agora, né, de setembro, com o Kleber, falando sobre reprodutibilidade e o peso que a gente dá para um determinado resultado publicado nos nossos artigos, justamente porque a maioria de nós, quando faz a publicação, fica muito feliz que fez aquela publicação, a gente dá um peso muito grande para aqueles resultados, mas a gente muitas vezes não pensa no que vem depois, né, de como aquilo, a gente pensa em como aquilo vai servir para a literatura, mas nem sempre a gente pensa em como abordar essa questão da reprodução. Então, uma das coisas, né, que são colocadas aqui é que a gente deve pensar, né, em alguns pontos básicos na hora de planejar os nossos textos, os nossos experimentos ou aquilo que vai ser publicado. Então, uma primeira condição é reportar, né, dados originais, pensando na nossa pesquisa. A segunda questão é representar isso da forma mais robusta possível, usando métodos diferentes, fazendo experimentos diferentes que comprovem o mesmo ponto e fazer sugestões de quais são os mecanismos que levam a esses resultados. Então, esses são 3 pontos que cercam os nossos trabalhos e que, a partir deles, a gente tem que pensar em como a gente vai reproduzir esses dados. E uma das formas, né, que hoje também é bastante sugerida e discutida, para se fazer esses pontos funcionarem, pensando no modo robusto de trabalhar, é a gente ter colaborações, né, grupos que trabalhem ao redor, que possam, então, usar ferramentas diferentes, modelos diferentes, que possam agregar para que esses projetos se reproduzam e possam ser utilizados depois na literatura. Então, pensando nesse circuito, né, quais são os desafios que a gente tem na ciência quando a gente fala em reproduzir resultados? Então, a gente acabou de falar que isso é extremamente importante, mas a gente precisa saber quais são os desafios de se fazer uma ciência que realmente se reproduza. Então, um dos desafios que a gente tem já parte do nosso raciocínio no momento em que a gente planeja um experimento, que a gente planeja um trabalho que vai ser publicado. Isso quer dizer o quê? Se a gente olhar para essa distribuição que a gente tem aqui do lado direito, vejam que isso aqui é uma tendência a resultados positivos. Isso quer dizer o quê? Que nessas diferentes áreas, vejam aqui que isso aqui é a proporção de trabalhos que suportam a ideia, né, que foi a hipótese que foi testada, em que a gente tem aqui uma variação grande, desde a área de Space Sciences, né, e geociências, indo aqui para a área da psiquiatria, mas aqui a questão é o quanto disso daqui foi colocado na literatura por ter um caráter positivo, né? Então, a tendência nossa de olhar para aquilo que vai ser publicado como algo que foi positivo. Por que que a gente não se preocupa com o resultado negativo? Então, será que o resultado negativo ele é negativo de fato? Né? Então, por que que ele seria negativo para a literatura? Né? Então, a gente tem aqui uma lista, uma distribuição daquilo que a gente chama de estudos positivos, então são aqueles que reportam acentuadamente resultados positivos, né? Então isso varia dentro das diferentes áreas, né? A gente vai aparecer aqui em algum lugar, né? Por exemplo, aqui está a biologia molecular e a genética,
enquanto que as ciências, as geociências, as ciências espaciais têm uma taxa menor, né, mas não é tão baixa assim. Bom, se a gente pega isso e transporta agora para modelos de trabalho, pensando agora nos modelos em que a gente faz experimentação animal, uma das características para se pensar nos experimentos que a gente vai fazer é escolher o modelo, né? E escolher o modelo e pensar, então, no que a gente vai descrever nesses artigos e nos nossos projetos que mostrem que aqueles experimentos podem ser reproduzidos. Então, vejam que em 2010, 57%, isso aqui é um trabalho publicado na PLOS, tá? 57% de 271 artigos falavam de hipóteses e características dos animais. Isso quer dizer que os outros 43% não mencionavam a hipótese de trabalho e não mencionavam qual era o modelo animal que estava sendo usado, né? 87% não reportavam que havia um caráter aleatório na experimentação. Então, não se mencionava como é que foram constituídos os grupos, o controle, o grupo experimental, se houve mais de um grupo experimental. E por aí vai, né? Então, não há relatos sobre se o estudo foi cego em relação aos examinadores, né, as pessoas que fizeram análise dos resultados. A maioria não fazia uma descrição da estatística de forma completa. Então, isso aqui a gente está falando de 2010, num momento em que as revistas científicas, elas davam pouquíssima ou quase nenhuma orientação de como fazer a descrição dos experimentos com os animais nas diferentes espécies. Então, a partir disso, né, a partir desse momento, é que se iniciou uma discussão e a publicação de orientações de como fazer esse relato em relação à experimentação animal. Então, a escolha da linhagem, da espécie que está sendo usada, as condições de estudo, o tamanho da amostra, né, como que se chegou nesse tamanho de amostra, fazendo-se um planejamento adequado, quais são as condições éticas daqueles experimentos. Então, no nosso caso, no Brasil, os protocolos, a certificação das comissões de ética em uso de animais, as CEUAS, quais são as condições colocadas nesses experimentos para se fazer um aumento ou redução das amostras, se houve um planejamento financeiro em termos de custo de utilização, qual é a distribuição desses animais e por aí vai. Então, a gente tem aí várias características que têm que ser pensadas previamente para que a gente possa fazer um planejamento experimental e para a gente poder publicar isso corretamente. Então, um trabalho que saiu nessa época falava daquilo que a gente chama de ARRIVE, né? O ARRIVE significa Animal Research Reporting in Vivo Studies, então isso quer dizer que isso é a forma que o guia que foi colocado pela PLOS listando informações básicas para se fazer o relato correto da experimentação. Então, isso começa então, com um checklist de 20 itens, que vão, então, fazer parte desse contexto que a gente colocou ali na imagem anterior. Então, a gente tem aí uma lista, né? A referência completa está aqui embaixo, que vocês podem acessar, mas aqui a gente vai ter uma lista de informações que são importantes em cada parte do texto que a gente vai escrever. A partir do ARRIVE, alguns anos depois, então, um grupo da Noruega, em 2017, publicou o que foi chamado de PREPARE. Então, o PREPARE é um outro guia em cima do ARRIVE, então, é um planejamento do uso de animais e como se trabalhar com os dados originários dos animais. E depois, agora, né, em 2020, saiu uma versão, né, que foi chamada uma versão 2.0, né, do ARRIVE como um novo guia. Então, isso aqui veio de novo na PLOS, agora na PLOS Biology, e uma explicação e uma elaboração
para se chegar nesse Arrive 2.0, em que se aprimorou aquela lista que tinha em 2010, que depois passou pelo Prepare, e agora a gente chegou nesse guia. Tá? Então, isso saiu no ano passado. No Brasil, nós temos, fazendo a regulamentação de toda a experimentação animal, nós temos o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA, que é um órgão ligado, né, um conselho ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu fiz parte desse conselho até agora, até o mês de agosto, né? Agora, quem assumiu o meu posto é a professora Débora Chade, que é do IB. Então, nós mantemos, né, tentamos manter esse contato forte com o CONSEA para discutir essas questões de experimentação, principalmente levando problemas que estão nas universidades, na USP ou nas universidades paulistas, para que sejam discutidas nesse conselho. Então, segundo as orientações do CONSEA, nós temos a reitoria como órgão máximo de organização dessas normativas dentro da universidade. Isso está ligado à CEUA da unidade, ou à CEUA da instituição, dependendo da instituição. A CEUA vai regulamentar, então, os protocolos. Os protocolos de ensino hoje são bastante restritos, né? Nós temos uma resolução normativa que restringe o uso de animais na experimentação para o ensino, mas nós temos lá os protocolos de pesquisa. Eles dependem, então, da instalação em que esses animais vão ficar, a área, né, o espaço, que são os nossos biotérios, e esses biotérios, então, são cadastrados, identificados no CIUCA, que é esse cadastro que nós temos no CONSEA. Então, isso para dar uma ideia de que, no Brasil, parte dessa nossa discussão de uso de animais, ela já é toda estruturada pelo CONSEA, fazendo com que a gente tenha em cada instituição de trabalho que se preocupar com todos esses detalhes. Bom, uma vez que a gente tem isso, como é que a gente estabelece a relação dessa qualidade da experimentação com o uso de animais? Então, pensando nas premissas colocadas pelo Arrive e anteriormente, né, pelo Prepare, nós temos que pensar para ter algumas ações dentro das nossas instituições, porque basicamente, se a gente não tiver uma experimentação animal de qualidade, aquele ponto inicial da nossa conversa, né, sobre reproduzir resultados, ter qualidade, fazer uma ciência íntegra, ele se perde. Porque se a gente não trabalhar com uma ciência de qualidade na experimentação animal, nós não vamos conseguir ter resultados consistentes e muito menos resultados que se reproduzam. Então, em 2011, né, vejam que é muito próximo das ideias discutidas no Arrive, um texto na Nature, do Malcolm McLeod, dizia que o questionamento dele era por que a experimentação animal precisa melhorar, né? Porque justamente experimentos que não se reproduziam eram ligados à experimentação animal, né? Parte desses que não se reproduziam eram ligados, e a causa vinha justamente da variabilidade que a gente tem. Bom, um dos pontos que leva a essa variabilidade, levando aqui as nossas considerações, é justamente o background do animal, né? A qualidade, quem é a empresa que vende, no caso dos países que tem uma empresa fornecedora, e no nosso caso das universidades brasileiras, quem são os biotérios que fazem a produção e a distribuição dos animais. Então, isso é uma questão bastante importante que foi explorada nesse artigo da Nature, esse aqui na PLOS, em 2015, né, em que se comparou a microbiota de camundongos. Então, microbiota de camundongos de 2 produtores diferentes, para mostrar que quando a gente pega esses animais de produtores diferentes, então aqui a gente vai ter
um produtor sendo indicado, né, a Harlan sendo indicada em azul e a Jackson sendo indicada em vermelho, e foram feitas comparações ao longo do tempo, com duas linhagens, em que a gente vai observar a distribuição da microbiota e ver que essa distribuição ela é diferente. Então, a gente tem, de acordo com o fornecedor dos animais, a microbiota fecal diferente. Isso pode influenciar os experimentos que a gente faz? Pode, né? A microbiota nós não vamos discutir aqui, mas a microbiota tem um papel essencial não só para o próprio tubo digestório, mas para toda a relação com o sistema nervoso, para o quadro imune inflamatório, quadro metabólico. Então, se eu começar a fazer experimentos utilizando animais de uma fonte, né, por exemplo, da Harlan, e depois, no tempo depois, eu pegar e comprar animais de outra fonte, eu vou ter respostas, eu posso ter respostas diferentes. Isso significa, para nós aqui, que a fonte em que nós trabalhamos com os nossos animais, dos nossos biotérios, nós temos que manter a fonte desses animais, a espécie que a gente usa, a linhagem que a gente usa, para que a gente possa ter resultados que sejam comparáveis, né? Então, a gente não está nem falando de reproduzir esses resultados, mas de comparar os resultados com a literatura. Então, parte do problema, né, quando algo dá errado naquilo que a gente faz, pode vir da origem dos animais, pode vir das condições que a gente dá para esses animais nas nossas instalações. Então, em termos de instalações, né, e daquilo que a gente encontra na literatura, é extremamente importante que a gente considere o ambiente em que esse animal está, se ele, né, como nesse caso aqui desse texto da Nature, que eles descrevem na metodologia, né, do paper, que os animais tiveram um melhoramento ambiental, eles tiveram um enriquecimento ambiental para que ficassem numa condição sem estresse. Então, isso foi colocado no texto para mostrar que os animais estavam bem e não estavam estressados. Então, é importante que a gente pense na fonte do nosso material, no nosso caso, os animais que vão entrar em experimentação, que a gente considere o número de experimentos que vão ser repetidos e feitos, que a gente mantenha um padrão de manutenção desses animais e de qualidade ambiental, para que a gente possa chegar numa qualidade de experimentação. Então, pensando nisso, né, se a gente for olhar de novo, retrospectivamente, as informações que vinham nos textos anteriores, aí, há um tempo atrás, a gente vê que lá em 1994, não se tinha quase informação sobre os animais, detalhes, né, sobre as informações dos animais nos textos. Isso foi sendo aprimorado, depois passou-se a relatar informações, vejam, 2014, a gente não chega nem a 50%, estamos perto dos 50% dos textos que relatavam a idade correta, se a gente estava trabalhando com machos e fêmeas, né? Antes havia uma tendência muito forte a relatar o peso dos animais e não a idade, então isso ficou meio perdido. Então, aqui ficou, segundo, né, esse texto, né, um padrão de texto que a gente deveria colocar nos nossos artigos, descrevendo detalhadamente as condições em que os animais foram mantidos para que um outro grupo, tanto para que o meu próprio grupo possa repetir esses experimentos, mas para que um outro grupo que pegue o meu trabalho possa ter condições de reproduzir os meus resultados. Então, isso para dizer que a descrição daquilo que a gente faz é essencial. As revistas não nos dão espaço? Não dão, mas eles já perceberam que eles podem criar, que nós podemos criar material complementar, existem revistas que têm volumes complementares para que a gente possa publicar essa metodologia em detalhes. No ICB,
desde 2017, há uma orientação, pelo menos para as teses e dissertações, que a gente use um padrão de linguagem quando a gente descreve a experimentação animal, tá? Isso é usado por vários dos nossos estudantes, mas muitos não usam, mas a gente tenta fazer essa orientação. Bom, por que que a gente precisa melhorar? Então, realmente, a gente precisa melhorar a experimentação para a gente poder melhorar a qualidade dos experimentos, como a gente já falou, porque a prova final, né, como a gente tem aqui no texto do Don Quixote, a prova final do pudim vai ser a hora que a gente comer, ou seja, a prova final dos nossos experimentos é a hora que eles realmente são testados na literatura. Então, existem pontos importantes para se reproduzir experimentos e resultados que fazem com que a gente caia na ideia de ter falhas, né? Então, por que que às vezes alguns experimentos são atacados, né? Hoje a gente vê toda uma discussão, por exemplo, sobre estudos pré-clínicos, né? Das vacinas, dos medicamentos, dos tratamentos que a gente tem aí para a Covid. Mas por que existe essa fragilidade? Porque a gente precisa conseguir, na experimentação animal, predizer parte da resposta que a gente vai ter com o ser humano, né? Então, é imprescindível a gente ter essa etapa. Nós não conseguimos fazer a testagem toda na população humana. A gente vê hoje, né, isso ficou muito claro para a sociedade, que a gente tem uma fase pré-clínica, né, de experimentação in vitro, experimentação animal, mas a gente parte para os ensaios clínicos, onde a gente vai fazer diferentes amostragens com a população humana. Mas essa etapa a gente não pode prescindir. Então, o modelo animal, ele não pode ser um modelo que vai predizer isso de uma forma ruim, né, de uma forma pobre, de uma forma não detalhada. A gente precisa fazer com que esse modelo tenha qualidade, né, e possa ser reproduzido da melhor forma. Então, a gente, pensando, né, nessa questão e fazendo com que a gente tire desse ponto, né, não deixando com que a crítica maior da ciência, ou dos críticos da ciência, venha sobre esse ponto da experimentação, a gente precisa de modelos. Então, existem modelos, métodos alternativos que comprovam alguns testes que têm que ser feitos, e dentro da experimentação animal, a gente precisa, como eu disse antes, fazer com que a experimentação seja robusta. A gente precisa mostrar que os dados têm qualidade e que podem ser reproduzidos. Então, isso vai nos tirar dessa crise que aparece de tempo em tempo na ciência, que é uma crise de credibilidade. Então, no site do NIH, né, é muito interessante que eles colocam isso já como premissas de trabalho, que a gente precisa garantir a qualidade dos recursos, ou seja, a qualidade dos nossos insumos. A gente acabou de comentar bem no comecinho, né, para quem estava na sala, que com a pandemia nós temos equipamentos que ficaram descalibrados, que precisam ser revisados, né, reagentes que pararam de funcionar, coisas que se estragaram. Então, tudo isso precisa ser. Eu não posso voltar para o laboratório depois de 1 ano e pouco e sair trabalhando sem testar a qualidade do que está lá. Então, eu preciso garantir a qualidade dos recursos que eu tenho dentro de um laboratório. Isso significa olhar, né, ter critérios, olhar para, dentro do meu desenho experimental, o que pode dar errado, se esse erro pode estar nos reagentes que eu vou utilizar, se o meu design experimental, se ele não tem o viés, como eu disse lá atrás, né? Muitas vezes a gente quer que aqueles experimentos deem certo e a gente planeja aquilo de uma forma, conduzindo isso com o viés para que isso funcione, mas o caminho pode não ser aquele, e a gente tem que ter essa abertura de enxergar. Nós temos que olhar para as variáveis biológicas que a gente tem e garantir a autenticação, como eu falei, da qualidade dos nossos reagentes, do material que a gente está usando no laboratório. Então,
A outra questão é fazer com que os nossos pesquisadores, e esse artigo fala um pouco disso, né, também na Nature, que eles sejam imbuídos dessa vontade de fazer, trabalhar com tudo dando certo, mas com tudo isso tendo qualidade, né? Não indo para o caminho de buscar o resultado pela produção, pelo excesso de produção, porque ele precisa competir por uma posição, mas sim porque ele quer fazer algo com qualidade, com uma ciência de qualidade. Então, essa crise, né, ela passa também um pouco por aquilo que nós ajustamos socialmente dentro da academia, que é a ideia de que nós precisamos de posições, nós precisamos colocar os nossos alunos, os nossos pós-docs em posições. Isso não pode ter o preço da qualidade do que a gente faz na pesquisa. Bom, pensando nessas condições todas que a gente colocou, dentro da USP, dentro da Universidade de São Paulo, alguns anos atrás, já o ano que vem a gente completa 10 anos, foi criada a rede de biotérios. Então, a rede de biotérios, ela está ligada para a reitoria de pesquisa, ela foi montada, os biotérios foram montados com recursos principalmente vindos da FINEP, para a construção dos prédios dos biotérios, para a reforma desses ambientes, com parte de equipamento e principalmente a compra das matrizes dos animais que garantem essa qualidade com recursos da FAPESP. Então, a rede de biotérios, como eu disse, ela está ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa. Nós temos ali a lista dos biotérios que fazem parte desse serviço que é prestado pela universidade, né, dentro do campus. A rede ela foi constituída em 2012 por uma portaria do pró-reitor de pesquisa na época. Isso, então, constituiu para a universidade um desafio, porque a universidade tinha uma demanda naquela época que não era suprida. Então, há 10 anos atrás, a demanda de experimentação ela era muito maior do que ela é hoje, por várias razões que a gente não discute aqui agora, mas em função dessa demanda e da demanda de ter animais de qualidade, e aqui a qualidade trazendo para a ideia de ter instalações limpas, garantir a qualidade, o treinamento dos nossos funcionários, dos pesquisadores que trabalhassem, a solução foi criar essa rede e depois, né, de algum tempo, associar essa rede de biotério a uma rebiotério do CNPq. Hoje ela está meio inativa, né? O CNPq não retomou essa rede, já tem 2 anos que ela está mais parada, mas ela existe ainda dentro do Ministério da Ciência, e ela, então, planeja, né, fazer toda uma regulamentação, um aporte, um suporte aos biotérios no país, para que a gente não esteja falando mais só das instalações dentro da USP, mas sim das instalações de todo o país. Bom, seguindo, na USP, a primeira constituição da rede de biotérios foi coordenada pelo professor Francisco Blasques, da Faculdade de Medicina Veterinária, eu era vice-coordenadora. Nós tínhamos, então, um grupo que fazia a coordenação e sempre temos representantes das unidades que são usuárias dessa rede. Atualmente, nós temos a rede sendo constituída, coordenada por mim, junto com o professor Tiago Cunha, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e dentro desse grupo, então, nós temos representantes de diferentes unidades de São Paulo e do interior. Então, a gente trabalha com unidades que fazem a produção de ratos e camundongos a partir de um padrão que a gente chama de padrão SPF, que é um padrão livre de agentes patogênicos. E aqui nós temos no campus São Paulo, né, vizinho aí ao IB, no ICB, o biotério de produção de ratos, que leva o nome da professora Zuleika, que foi quem fez toda a construção desse prédio. Nós produzimos lá animais Wistar, SHR Kyoto. Nós temos um centro de produção na Faculdade de Medicina, que faz a produção de camundongos.
de linhagens em que a gente tem o BAL-BC, o C57B6, oriundo da Taconic, então a empresa fornecedora dessas matrizes. No campus de Ribeirão Preto, a prefeitura do campus, fazendo, então, lá a produção de ratos e camundongos. Eles produzem o Easter Sprague Dolly e produzem o C57B6J, que é originário da Jackson. Tem diferenças, né? Então, vejam que tem pequenas diferenças entre os produtores, as matrizes originais, né? Lembrando daquele dado que eu coloquei lá atrás. E temos o CCCE, que é um centro que faz a produção e a manutenção de animais geneticamente modificados. Então, alguns de vocês já viram, né? Esse é o prédio de produção de ratos. Essa é uma planta de biotério, né? Isso, para quem faz os cursos que a gente tem por aí, vai ver que tipo de organização a gente precisa ter numa planta de biotério, de área limpa, área suja, como é que a gente trabalha com esses ambientes. Então, aqui a área em que nós mantemos as matrizes dos animais, né, eles são tratados em condições limpas. Essa aqui é toda a área limpa de produção. Todas as nossas unidades, elas têm um portal, elas têm um site onde a gente abre 2 vezes ao ano um sistema de programação, em que as pessoas fazem a sua programação para fazer a solicitação de animais. Então, isso acontece para todos os biotérios que fazem parte da rede. E nós criamos, em 2017, 2018, um curso. Nós tínhamos um curso do ICB e nós criamos, com o apoio do CNPq, da Rebiotério, um curso de capacitação no uso e manejo de animais de laboratório. Esse curso foi montado pela professora Cláudia Mori e por mim. É um curso bastante grande, oferecido para todo o país, né? A gente já ultrapassou a marca de 12 mil pessoas inscritas e fazendo esse curso. É um curso que segue em fluxo contínuo. O ano que vem ele deve ter uma modificação, porque a gente vai passar a tratar de vários modelos animais que não só ratos, camundongos e lagomorfos, né? Então, a gente vai passar agora a ter outras espécies para poder atender toda a diversidade que a gente tem na universidade. Bom, considerando ainda aqueles pontos que nós colocamos anteriormente, nós temos que obedecer às condições das nossas instalações, e para isso, aqui a antiga RN15, né, que agora as RNs têm, me desculpem, eu não atualizei o número, né, mas elas têm outra numeração, após a revisão agora das normativas no CONSEA. E a gente tem, então, aqui como que a gente deve classificar as nossas instalações e como é que a gente deve padronizar esses ambientes para garantir a qualidade dos animais. Então, nós temos ambientes de produção, de manutenção e de experimentação. Nós vamos ter áreas que podem ter produção em classificação sanitária diferentes. Então, normalmente, muitas das áreas de experimentação são áreas de biotérios convencionais, em que a gente não tem um padrão sanitário definido ou não está livre de patógenos específicos. Então, a gente tem aqui as 4 classificações. Nós temos que obedecer a uma série de características em qualquer que seja a instalação, seja de ratos, camundongos, lagomorfos, mas se a gente for para animais de grande porte, para peixes, para aves, a gente vai encontrar orientações nos guias do CONSEA para que a gente possa fazer o melhor possível para essas instalações. Dentro do Instituto de Ciências Biomédicas, nós temos uma central de bioterismo que coordena todas as ações dentro do Instituto. Isso, então, obedece a um regimento, tem um organograma, é uma central com um conselho que se reúne de tempo em tempo, e a essa central e aos biotérios da instituição estão ligados os veterinários que têm a responsabilidade técnica de seguir a qualidade, de observar a qualidade desses ambientes, o treinamento dos nossos usuários
e a qualidade dos animais. Então, vejam que tudo isso precisa ser feito, precisa ser pensado para a gente voltar naquela questão inicial, que é, se eu preciso fazer um determinado procedimento que eu vou chamar de A, eu vou ter que continuar fazendo esse procedimento como A e não posso adotar um caminho alternativo, né? Então, isso nos leva a ter instalações padronizadas que tenham o mesmo padrão, perfil de qualidade. Todas essas instalações estão nas nossas unidades dentro da universidade, elas obedecem a normativas de diferentes órgãos e elas podem ser fiscalizadas por diferentes agentes de diferentes lugares, né, de diferentes órgãos federais. Isso tudo, então, combina com aquilo que a gente chama de boas práticas, de integridade na ciência, de reprodutibilidade, aspectos que são colocados pela FAPESP na sua página, pelas nossas unidades na USP ou em outras universidades, e pelo NIAID aqui. Então, quando a gente combina isso tudo, a gente vê que dentro da experimentação animal nós temos que manter um determinado padrão para que os nossos experimentos possam ser reproduzidos, como a gente falou, e para que a gente possa, então, fazer uma ciência de qualidade. O NIAID, ele especifica muito, né, quais são esses padrões, o que significa ter rigor científico e reprodutibilidade, e aí eles orientam, né, eles classificam as diferentes estratégias, eles classificam as diferentes condições, por aí passa toda a questão da experimentação animal. Né, como um desafio de discussão, né, para que a gente tenha isso em mente, não significa, mesmo tendo todos esses padrões, mesmo a gente tendo todas essas orientações, isso não significa que a gente não deve estar aberto a pensar, aberto a raciocinar de forma diferente, para que a gente possa se adaptar àquilo que é necessário. Então, acho que um dos grandes marcos dessa discussão é um trabalho que saiu na Nature em 2018, perguntando, né, questionando realmente se nós precisamos ter todo esse padrão de higienização dentro dos biotérios, se isso garante, como é que fica a comparação desse ambiente com o nosso ambiente natural. Então, isso tudo para a gente poder ter em mente que é preciso pensar, manter a qualidade do que a gente faz, mas estar aberto à discussão e a manter esse raciocínio, né? Então, ficam aqui os contatos da Central de Bioterismo do ICB, o contato da Rede de Biotérios. Vocês acham também meu contato, se precisarem, e eu estou à disposição. Muito obrigada.